O SPY I11 é o ETF da Buena Vista que paga dividendos mensalmente e também é ligado ao SP500. Mas e aí? Será que ao pagar esses dividendos, ele está conseguindo acompanhar o índice SP500 ou está perdendo e ficando um pouquinho para trás? Lembrando que esse vídeo aqui não é uma recomendação de investimentos. Bom, então a grande ideia aqui não é falar especificamente sobre o ETF, a taxa de administração, o índice SP500. Se você quiser, tem um vídeo já no canal que eu falo mais sobre isso. Hoje aqui a ideia é comparar o SPY I11 e também o SPY-I, que é o ETF da NEOS, a parceira aqui da Buena Vista, o ETF original, vamos dizer assim, junto com um com o outro, né? Um comparado com o outro, e também comparado com o SP500 em termos aí de retorno total, tá? Por quê? Porque tanto o SPY I11 quanto o SPY-I, eles pagam dividendos. Um deles paga dividendos nos Estados Unidos, outro paga dividendos aqui no Brasil, e eu não vou entrar no mérito aqui para dizer qual que é melhor ou qual que é o pior, tá? São duas modalidades de investimento muito parecidas, mas quem investe lá fora tem que ficar atento a alguns tipos de impostos diferentes, tem questão aí de IOF, câmbio, outros detalhes aí tributários, mas pode ser que compense também. Mas a gente vai acabar olhando um pouco mais aqui para nossa realidade brasileira, tá certo? Eu vou me ater muito mais aos gráficos e às diferenças aqui dos investimentos do que nos detalhes técnicos, tá bom? E já aproveita então e comenta para mim se você tem o SPY I11 na carteira, se você gosta dele, ou então qual que é o seu ETF preferido que faz aí o pagamento de dividendos. Então aqui só para a gente observar bem, né? O SPY I11 ele vem pagando aqui os dividendos, segundo o site do Status Invest, tem que ser lido de cá para lá, tá certo? Agora eu já aprendi, eu nunca abro esse site. Mas ele vem pagando, olha só, recorrentemente, assim, quase que de forma constante, todos os meses aí, né, conforme a proposta, tá? Tem que lembrar que o SPY 11 ele trabalha aí com aquela estrutura de venda coberta e call spreads, então é uma estrutura de opções um pouco complexa que o ETF original faz essas operações com opções e gera ali dividendos sintéticos através ali dos derivativos. Mas a gente percebe aqui que tem uma certa consistência sendo mantida em relação ao pagamento dos dividendos. No caso, tem algumas oscilações, mas ele está girando aqui mais ou menos assim, em torno aqui de 1% ao mês, tá bom? E gira em torno dessa faixa mais ou menos. Até porque eles miram algo em torno aqui de 12% aqui, numa visão anual. Bom, e aqui no Panorama Resulta Capital, se você quiser acessar gratuitamente, você pode, tem um link ali na descrição. Eu coloquei aqui um montão de gráficos e a gente vai fazer algumas análises aqui para entender o quão diferente esses ETFs estão uns dos outros, se estão juntos, se estão separados e assim por diante. Então vamos aqui com calma, porque é bastante coisa mesmo, mas isso aqui vai dar uma ideia geral desses dois ativos e também comparar ele com o SP500 sem dividendos, né, que é na realidade o grande ponto desse vídeo, tá? E aqui é um pouco diferente, porque lá no Coin 11, que foi o vídeo anterior aqui dessa série de acompanhamento do pessoal dos dividendos sintéticos, lá no caso o Coin 11 ele tinha uma estrutura um pouquinho diferente de dividendos e de ativo, tá? Então, aqui realmente a gente vai ter que fazer uma ótica um pouquinho diferenciada. Então, a primeira coisa é comparar o SPY I11 com o IVVB11. Por quê? Só para a gente ter aqui uma certa referência entre os nossos ativos da Bolsa Brasileira, tá bom? Então, olha só, a gente tem aqui o IVVB11 e o SPY I11. É claro que não dá para pegar se o SPY I11 não foi lançado ainda, então a gente coloca aqui o gráfico um pouquinho depois, nunca é exatamente igual. E a gente já percebe aqui, querendo ou não, aqui desde o início de 2024, eu vou pegar aqui quase um ano e meio, tá bom? Quase um ano e meio, vamos arredondar. Tem uma diferença, tá certo? Então, no caso aqui, a gente está considerando o SPY 11 já com todos os dividendos reinvestidos, ok? E o IVVB11, ele não paga dividendos, então a BlackRock automaticamente reinveste, aquela coisa toda, tá? E a gente tem aqui mais ou menos esses dados, tá? Só de forma ilustrativa, vamos se aprofundar mais com dados mais longos, mas tem essa pequena diferença aqui, né? Entre esses dois ativos de um ano e meio para cá. Então, de fato, o SPY I11 está perdendo aí um pouquinho do IVVB11 justamente por conta aí dessas operações aí das opções e dos dividendos sintéticos. Isso aqui é relativamente esperado que não vai acompanhar perfeitamente, tá, pessoal? Acho que esse aqui é o primeiro ajuste de expectativas que a gente tem que fazer em relação ao SPY 11. Diferente do Coin 11, a estrutura ali dele a operação é diferente, tá? Ela tem a mesma natureza, mas ela é um pouquinho diferente. Então é muito possível, e na minha opinião é um pouco esperado, que ele vá perder um pouquinho do índice SP500, tá certo? Mas não é como se ele fosse perder violentamente, tá? Isso aí, aí a gente tem que acompanhar no médio e longo prazo, tá? Ele ainda assim vai estar super correlacionado. Então pode ver, né? Essa diferença aqui, algo próximo aí a uns 7%, né? Em um ano e meio, ela de fato existe no retorno total que a gente fala, ok?
A gente percebe ainda assim que é um ativo que acompanha o SP500 de forma super correlacionada, tá? No caso aqui, ambos estão na Bolsa Brasileira, ambos estão já com o dólar junto, ambos estão aqui com os dividendos todos reinvestidos, tá certo? E você agora pode aproveitar para deixar o like e se inscrever no canal para mais análises como essa. E se o pessoal pedir aí, eu sigo fazendo mais ou menos nesse estilo com o QQQI11 e também com o IWMI11 lá, o das Small Caps e também o da Nasdaq. Tá? Se vocês quiserem, comentem aí que eu faço logo que der. Aparentemente é um tema que o pessoal pede muito, então eu sei que de algum jeito eu vou ter que fazer, não sei se eu vou adiantar ou deixar mais pra frente. Aí vai um pouco do que o pessoal pede também, né? Que a lista ali tá grande. Beleza, então a gente já viu aqui que em termos de Brasil, de fato, no último 1 ano e meio, ele tá perdendo um pouquinho do IVVB11. Mas vamos agora para uma análise um pouco mais aprofundada, que realmente vai valer o seu like e sua inscrição se você ainda não fez, tá? Tenho certeza que sim. Para fazer a seguinte comparação, tá certo? Então a gente tem aqui o SPY11 e a gente também tem o SPY-I, que é o ETF original lá dos Estados Unidos. A gente sabe que um deles meio que compra o outro, tá certo? Ok. Então, teoricamente, se a gente multiplicar o SPY-I pelo dólar, a gente chega em alguma coisa muito próxima aqui ao nosso SPY-I11, tá bom? É o que eu gosto de chamar aqui de SPY-I11 calculado, tá certo? A gente pega o ativo original e multiplica pelo dólar. Então, eles estão praticamente iguais, tá certo? Ah, Anthony, não é bem igual, será que ele não estava diferente? Como é que a gente faz para ver? Muito simples, ó, você vai fazer o seguinte, tá? Para ver se o nosso ativo brasileiro está acompanhando o ativo do exterior. Novamente, tá? Não estou considerando aqui IOF, spread de câmbio, corretagem. Cara, isso aqui são os dados da bolsa. Se você, na hora da operação, tem custos extras, não aparece nesses gráficos, tá? Isso aqui é dado público, beleza? Só para alinhar as expectativas. E aqui, basicamente, a gente tem a indexação entre esse ativo do exterior calculado junto com o ativo brasileiro. O que é essa linha aqui, basicamente, né? É justamente o SPY-I multiplicado pelo dólar, ou seja, o SPY-11 calculado, dividido pelo SPY-I11, tá? Então, o que acontece? A gente percebe que tem uma leve inclinação aqui dessa linha. Ela é leve, tá? Aqui para cima, tá certo? Levemente. Ou seja, pelo menos nessa janela aqui, esse ativo calculado com o dólar ali da Bolsa Americana, ele está se valorizando um pouquinho a mais do que o ativo brasileiro. Tá? Ambos com todos os dividendos reinvestidos, aquela coisa toda. Ah, Anthony, por que isso está acontecendo? Qual será a razão? Qual será o motivo? Cara, tem vários motivos, tá bom? Um deles é que a taxa de administração aqui no Brasil você também tem um pouquinho. Outro, muitas vezes o dólar que está sendo calculado aqui não é exatamente igual ao que está sendo arbitrado na vida real, ok? Mas isso aqui é muito esperado em alguns momentos, tá? Por isso que eu digo, você tem que lembrar que quando for investir lá fora, muitas vezes esse benefício aqui que você está tendo, ele acabou saindo ali no início, né? No IOF, no spread do câmbio principalmente. O negócio do IOF está na moda agora, tá? Mas o negócio do IOF vai passar. Daqui a pouco vão arranjar outro problema. Então é mais na questão assim geral da sua estrutura, tá? Para quem investe ali, talvez mais longo prazo, assim, 10, 15, 20 anos, possa valer um pouco mais a pena lá fora mesmo. Mas não é alguma coisa que vai fazer muita diferença, tá? Tem que cuidar também com a questão da tributação. Não sei exatamente se você é residente ou não. Tem uns detalhezinhos que realmente afetam um pouco. Mas aqui, olhando os gráficos e os dados mais públicos, eles estão andando muito em linha, tá? Então a gente não tem um descolamento do ETF do Brasil versus o do ETF que paga dividendos lá do exterior. Agora, claro, a gente quer saber se esses ETFs estão acompanhando ou não o S&P, né? Justamente, os dividendos estão perdendo muita rentabilidade ou não do S&P. Então vamos lá, o que a gente quer comparar? A gente quer comparar o SPY junto com o SPY-I, tá certo? E aqui sim, basicamente, já estão os dois colocados, né? Novamente, o SPY-I com todos os dividendos reinvestidos, tá? Tem um botão aqui embaixo que só funciona para os ativos americanos, tá? Os brasileiros parece que não é tão importante assim para o TradingView, provavelmente é coisa da bolsa. Mas aqui tem um botão que quando você clica, ele ajusta com ou sem os dividendos reinvestidos. Então notem como o SPY-I, agora a gente está olhando tudo em dólares, tá? A gente não está olhando mais em reais, tá? Comparando ali o SPY e o SPY-I. Porque se multiplicar pelo dólar, os dois vão se valorizar um pouco mais igual, tá? Então a gente só quer saber se o SPY-I está destoando, está fugindo do SPY normal, do SP500 normal. Então aqui, se a gente não reinvestir os dividendos, o SPY-I, ele fica praticamente de lado desde o seu lançamento. Fica praticamente aqui, ó, menos 1%, tá no 0 a 0, tá? Mas claro, a gente vai considerar com reinvestimento total, né? Porque é justamente essa a ideia do vídeo. E a gente percebe aqui que de fato ele está perdendo um pouquinho, talvez até de forma já considerável, versus o SP500, tá? A gente vai explorar aqui umas coisas bem, bem legais mesmo. Essa aqui é uma das formas mais práticas para você analisar esse tipo de coisa, tá?
Então, primeiro, a gente consegue ver nessas, assim, só visualmente no gráfico, já vou puxar uns indicadores novos aqui para vocês verem, que eles andavam muito junto, cara, eles andaram bem parecidos, olha só, até novembro, dezembro aqui de 2023, tá? Depois disso, cara, o S&P foi embora e o SPY acompanhou de forma correlacionada, mas não tão intensamente, tá? Notem, eles foram até aqui mais ou menos, ó, até aqui, eles foram muito juntos. Pode ver, todos os topos e fundos acontecendo, cara, a volatilidade estava menor, as operações ali das opções estavam sendo bem, não é bem respeitadas, não é o melhor nome, elas estavam sendo mais bem efetivas, vamos dizer assim, tá? Elas estavam conseguindo acompanhar o índice e gerar os dividendos. Agora, depois disso, talvez aqui, ó, por conta da volatilidade ter sido maior, ela não conseguiu acompanhar toda aquela pernada de alta, tá? Então ela acompanhou parcialmente, ok, gerou os dividendos, beleza, e estava super correlacionado. Esse aqui é um ponto bem importante, muitas vezes o pessoal não conhece, mas esses dois ativos, por mais que eles estão com uma volatilidade diferente, no caso o S&P tem mais volatilidade e o SPY, que paga dividendos, tem menos volatilidade, eles são super correlacionados, fazem topo junto, fazem fundo juntos. Então a correlação entre os dois ativos existe, tá? Se você coloca o SPY 11 na carteira, ou o IVVB 11 na carteira, são ativos que têm o mesmo intuito, né? Eles realmente vão estar muito correlacionados, eles vão andar muito parecidos com o SP500. Isso aqui é bem importante para tirar algum mito. Muitas vezes talvez você pensou, mas ele não vai acompanhar o SP500. Cara, talvez ele não acompanhe no percentual, mas em termos de correlação, sim. Isso é bem importante quando você vai montar a sua carteira de investimentos. Senão você vai colocar um monte de ações americanas, ou então, novamente, o IVVB11 junto, e, sei lá, outros ETFs do exterior, caso você invista fora, e vai estar tudo correlacionado. Então, vale o alerta, isso aqui são ações americanas. E aí é muito importante que, de algum jeito, você diversifique a carteira, tenha outras classes de ativos, exposição para outros países, não tenha só renda variável também, tenha renda fixa. E claro, se você quer uma carteira de renda passiva muito focada em ETFs que pagam dividendos somente comprados pelo Brasil, eu te ofereço aqui as minhas. Tem uma explicação completa aí na descrição e no primeiro comentário fixado. E se você gosta de crescimento e não curte tanto os dividendos aí, também tem carteira aí de crescimento de patrimônio super focada em ETFs com 3 perfis de risco. Acessa lá que está tudo explicado. Agora a pergunta que você tem que se fazer mais ou menos é a seguinte. Tá bom, Anthony, beleza. Eu sei que nesse período aí que tu botou na tela, ou seja, de 2022 até agora, né, já se passaram aqui uns 2 anos e pouco, né? Porque 2023 aqui era quase 2023, tá? Então deu uns 2 anos e pouco. Beleza. O que acontece? Existe essa diferença aqui de 37% para 51%. Então realmente tá dando aqui já uns 13, 14% aí de diferença de valorização, tá? Já considerando todo o reinvestimento dos dividendos. Novamente, isso acontece por conta aí, muitas vezes, da volatilidade do mercado e as questões tributárias também, né, pessoal? A gente não pode ignorar. Isso é bem importante falar. Nos países desenvolvidos, países de moeda forte, não tem esse negócio de isenção no imposto de renda dos dividendos. Cara, essa parte é polêmica, eu sei que muita gente vai discordar de mim e eu respeito, mas a isenção dos produtos financeiros do Brasil, você já parou para pensar que talvez não seja uma coisa boa? Do tipo, ela é boa porque o investidor tem vantagens, mas nem por isso aquele investimento é bom? Será que não é um incentivo a mais por conta de que se não tivesse esse incentivo seria um investimento muito ruim? Do tipo, se não tivesse isenção em imposto de renda para várias questões aqui no Brasil, aqueles investimentos simplesmente ninguém faria? Você já parou para pensar nisso? Eu já parei. E penso muito nisso, por sinal. Enfim, então aqui qual que é a grande sacada que você pode fazer? Aqui a ideia é a seguinte, você tem que indexar esses dois ativos. Isso aqui realmente vale o like e a inscrição, porque ninguém mostra isso aqui no YouTube. Você realmente indexa os dois ativos, ou seja, você pega e divide aqui, ó, o SPY pelo SPY normal. Tá? Então o que a gente tem aqui? Basicamente, a gente dividiu aqui esses dois ativos, tá? E forma essa linhazinha estranha aqui de baixo. Quer ver? Essa aqui. Essa linha aqui estranha. O que é essa linha? Ela é justamente a diferença em termos de tendência e direção, não é um menos o outro, é a diferença de tendência, tá? Isso aqui é complexo explicar, matematicamente é muito complexo. Só aceita aí, se quiserem um dia eu faço um vídeo no detalhe. Acho que até tem vídeo explicando disso. Mas beleza, é basicamente a diferença aqui entre o direcional desses dois ativos. Então o que esse gráfico nos diz? Né? Da mesma forma lá do Coin 11 e de qualquer ativo que você for analisar a indexação, o que acontece? Quando ela está de lado aqui, mais ou menos nesse sentido, significa que nenhum ativo está se valorizando mais do que o outro.
beleza? Ou seja, tem alguns tipos de spread, tem alguns tipos de pico e tal, mas de forma geral, eles andam muito juntos. Uns puxam um pouquinho, daí o outro repuxa, um vai um pouquinho para frente, daí eles arbitram e eles basicamente se acompanham bastante. Porém, quando esse gráfico ele pega uma tendência para baixo ou para cima, significa que algum dos ativos está se valorizando ou se desvalorizando mais do que o outro. Tá? Nesse caso, a gente está dividindo o SPY pelo SPY. Então, tudo que o SPY se valorizar a mais faz o gráfico subir. Ou seja, se o SPY der mais dinheiro, esse gráfico da indexação, esse gráfico da divisão, ele sobe, tá bom? E se o SPY, o normal, que não paga dividendos, se valorizar mais, esse gráfico cai. Isso aqui é bem interessante porque as pessoas realmente não fazem essas indexações de ativos. Isso aqui cai na prova do CNPI, sabia? E é interessante porque tem uma aplicação real é muito prático isso aqui. A galera fala que analista técnico é só desenho, é só figura. É que eu entendo isso, mas é que tem muita aplicação prática que as pessoas não pararam para entender ainda, né? Que nem janelas móveis, né? Janela móvel é um indicador técnico, né? Também cai na prova do CNPI. A galera acha que é fundamentalista, é indicador técnico. É incrível, né? Enfim. Então o que a gente está vendo aqui na prática? Que o SPY convencional, ou seja, o S&P que não paga dividendos, o IVVB11, tá? Estamos olhando tudo em dólares, mas você já entendeu. Ele, em alguma janela específica, olha só, teve uma grande vantagem de valorização em relação ao SPY, que paga os dividendos. Então, olha que interessante. Nessa janela aqui, eles estavam andando parelhos e correlacionados, ou seja, ninguém estava ganhando de ninguém. E depois, nessa janela aqui de baixo, olha só, acontece a mesma coisa. Ou seja, nós tivemos aqui um momento que o SPY normal, convencional, se valorizou mais do que o SPY. Né? E a gente percebe isso no gráfico, tá? É só colocar os dois juntos. Olha que interessante. Então vou novamente, né? O que o gráfico indexado ele nos aponta é que mais ou menos até aqui ele estava no 0 a 0. Eu vou fazer assim, ó. Aí vai ficar bom de ver, né? Inclusive vocês precisam, pessoal, me dar uns feedbacks às vezes, se esses gráficos que eu mostro fica muito confuso de ver, fica muito pequeno. Eu me esforço aqui para deixar num layout que é bom de entender, tá? Eu me esforço bastante, mas às vezes não sei se tá bom o suficiente, então é sempre bom dar um feedback aí para mim, tá? Então vamos lá, o que a gente tem aqui? Esse vídeo realmente eu quis fazer mais complexo para mim, para testar se o pessoal curte isso aqui. Senão eu faço coisas mais básicas e beleza. Então o que a gente tem aqui? Olha só, é justamente nesse momento aqui que nenhum deles está se valorizando mais do que o outro, né? Pode ver, um pouquinho ele avança, um pouquinho outro avança, mas efetivamente as duas linhas até aqui, ó, elas estão andando muito juntas, tá? Ou seja, nessa janela de 2022 ali, novembro até 2024, nessa janela específica, o SPY conseguiu andar totalmente junto com o S&P 500, com os dividendos reinvestidos, tá, pessoal? Não existe almoço grátis, dividendos reinvestidos. Beleza. Ah, Anthony, por que isso aconteceu? Pessoal, todas aquelas questões, volatilidade, condições de mercado, enfim. Mas, em determinado momento, principalmente aqui, né, dessa pernada aqui em diante, até mais ou menos aqui, peraí que ficou feio isso aqui. No caso desse gráfico aqui da indexação, eu tô olhando, né? E agora, pegando aqui a diferença entre os dois, mais ou menos até aqui, né? Que é quando a queda parou. O que acontece? A gente teve aqui o gráfico de candles, ou seja, a indexação caindo. E o que quer dizer a indexação caindo? Quer dizer que a distância entre um para o outro foi ficando aqui maior, tá? Quando esse gráfico cai, quer dizer que a distância dos dois foi ficando maior. E depois ela ficou aqui, ó, simplesmente equilibrada de novo. Então ela está aqui, de certa forma, nessa janela de forma equilibrada. Tá? Aí você vai falar, não, Antônio, mas olha aqui, ó, tem diferença. Não, cara, é que se a gente der o zoom aqui, ó, olha aqui, ó, se a gente der um zoom de novo nessa janela que ele parou de distanciar, né, a partir de 16 de julho de 2024, por exemplo, olha só, o SPY e o SPY, eles já travaram a correlação de novo. Percebe como isso aqui se trata de janelas, não se trata de olhar 20, 30 anos. É claro que se você olhar 20, 30 anos, existe um resultado total, existe uma diferença, é óbvio, os retornos vão se acumular, mas, enfim, o ponto desse vídeo aqui, que talvez seja um conhecimento novo para você, que é o que eu estou tentando trazer aqui, né? Entregar valor de verdade, não só um vídeo daqueles que repete que todo mundo já sabe, é que você pode analisar isso aqui através de janelas, tá? E aí, a análise talvez mais interessante que você consegue fazer é justamente o seguinte. Então, beleza, eu vou tirar aqui os dois gráficos, ok? Tem aqui, então, o gráfico da indexação, a gente já entendeu. Quando fica aqui paradinho, quer dizer que eles não estão... Ninguém está se valorizando mais do que o outro. Eles voltaram aqui e ele caiu aqui porque o S&P valorizou mais que o SPY. Beleza. E aqui que a gente faz, tá?
Você pode pegar e colocar o ROC na tela. Lembra do ROC? Rate of Change. Basicamente é um indicador ali para jogar as janelas móveis, tá? Se você fizer o ROC desse gráfico indexado, você tem basicamente qual a diferença de 12 meses, que é o exemplo que eu peguei, você pode colocar qualquer período, mas eu botei 12 meses. Qual que era a diferença entre o SPY versus o SPY-E? Então, notem o seguinte, ela era muito próxima aqui de zero, lembra? Chegou a ser menos... chegou aqui a menos 1%, 0%, oscilou. E aí, magicamente, lembra que teve aqui, ó, opa, aqui, ó, não é a abertura de spread, tá? Teve aqui a abertura da diferença, né? O S&P se valorizou mais. Ah, Anthony, aqui não tem nenhum dado. Por quê? Porque precisa passar 12 meses para ele entregar o primeiro retorno em janelas móveis, tá? Enfim. Então, o que acontece com o ROC? Ele foi aumentando. O que quer dizer um ROC aumentando? Quer dizer que a cada nova janela de 12 meses, do próximo dia, do próximo dia, do próximo dia, a diferença foi aumentando. Até que chegou um ponto que essa diferença parou de aumentar, ou seja, ela ficou igual. Ainda tinha diferença, mas ela ficou igual. E agora, ao longo, enfim, né, dessa última pernada, a diferença das janelas móveis, ela diminuiu, tá certo? Então a gente teve aqui um pico aproximado, que não é perfeito esse indicador, tem questões técnicas, mas ele não é perfeito, mas ele dá uma boa aproximação. A gente teve aqui aproximadamente uma diferença de 10%, um pouquinho mais, entre o índice original, S&P 500, com o ETF ali do índice da NEOS, SPY-E, que paga dividendos. Então, basicamente, esse aqui foi o pior cenário que você teve de descolamento entre esses dois ativos. Mas também tiveram outros cenários que foram percentuais menos piores, vamos dizer assim, tá? Da diferença entre os dois, e agora está se aproximando novamente a zero, tá certo? Então, quais são os meus comentários aqui? Primeiro de tudo, é esperado realmente que haja algum tipo de diferença, tá? Em algum momento. Eu acho que é muito, muito, muito difícil do SPY-E ou do SPY-E11 conseguir acompanhar o S&P na sua plena totalidade. É muito difícil, tá, pessoal? Porque é a estrutura de como é que funciona esse produto, ok? Por isso que eu digo que não realmente as carteiras de renda, elas não são para todo mundo, na minha opinião, tá? Acho que esse é um dos pontos que com certeza o pessoal aí aqui do canal pensa diferente, acho saudável, mas eu tomaria muito cuidado porque em alguns momentos você realmente vai abrir mão da valorização do S&P, tá certo? Ah, Anthony, eu sei disso, eu estou ciente, eu entendo desses riscos e eu ainda assim quero tomar essa decisão. Beleza, perfeito. O meu ponto aqui é só levantar os riscos para ninguém achar que é só comprar e vai ganhar dinheiro e vai acompanhar o SP500 e ainda ganhar dividendo em cima. Não, não é isso. Não existe almoço grátis, tá? Então, existe esse risco e em alguns momentos ele é presente. Ah, Anthony, eu dei sorte e do momento que eu comprei, olha só, porque tem momentos aqui, ó, pegar aqui, julho de 2024, a gente já falou, né, dessa data. Para até agora, ó, poxa, eles andam iguais, eles voltaram a ficar casados. Casados não, né? Correlacionados, perdão. Então, realmente é uma questão de janelas. E você não consegue prever qual janela ele vai andar junto, tá? Isso é óbvio que não, tá? Isso é óbvio que não. Eu estou mostrando para vocês apenas as formas de analisar em janelas, em etapas, para entender um pouco dos movimentos. Mas sim, se você ficar posicionado aqui desde o início, você está sentindo, teoricamente, aqui essa diferença entre os ativos, tá? Isso aí sim, isso é verdade, tá? Não, não tô querendo não falar disso, tá certo? Então, olhando aqui na minha opinião, conforme aqui a expectativa já era de não estar acompanhando o índice, eu não me surpreendi. Lembra no vídeo do Coin 11 que eu falei? Poxa, a minha expectativa é que ia perder feio pro Bitcoin, né? Mas aí depois, olhando mais a fundo, entendi que a estrutura lá de opções é um pouquinho diferente. Lá realmente as operações funcionam de uma forma parecida, mas não exatamente igual, tá? Então aqui com esses 10 ou 13% em alguns momentinhos ali, olhando ali de janelas móveis, tá? Que ele estava entregando, assim, pessoalmente falando, como investidor e como amigo, tá? Não é nem como analista, mas 10%, eu já acho que é bastante, assim, a diferença, tá? Pessoalmente falando. Mas eu tenho que confessar aqui que eu tenho viés de que eu não tenho interesse em renda passiva hoje. Hoje realmente meu perfil é de acumulação, crescimento e assim por diante. Então, eu realmente não olho para esses ETFs como algo recorrente com o meu perfil. Nesse caso, se eu tivesse, Antônio, tu é obrigado a escolher um. Tu vai ter que escolher um dos dois agora. Eu vou no de acumulação, tá? Porque eu não tenho hoje esse perfil realmente de renda passiva. Mas eu entendo que muita gente tem, de novo, eu tenho uma carteira recomendada de renda passiva. Se você não conhece, acessa lá, ou então manda uma mensagem para mim. Mas efetivamente, essa diferença aqui não dá para desconsiderar. E novamente, se você sabe disso, está ciente,
não tá se enganando nem se iludindo. Eu tento sempre bater nessa tecla. Eu tenho certeza que ao longo da minha carreira aqui como analista, vários momentos eu posso errar aqui as condições de mercado, enfim, ter alguma expectativa que o mercado muda, né? Isso com certeza acontece, toda semana acontece isso, né? Por isso que eu nem tento acertar. A gente tem expectativa, mas não deve tentar acertar. Tá? Mas realmente falar pra você que vai andar igual, é garantido, vai dar bom, não, não. Então, realmente, se você não se ilude e sabe dos riscos, cara, manda bala, né? É uma questão aí de conhecer os cenários, tá certo? E claro, se você quiser conhecer um pouco mais ali de uma análise parecida que eu fiz, que foi com o Coin 11, ao longo aí dos meses, mais ou menos essa questão aí dos dividendos, tá recomendado nesse vídeo aqui. Novamente, comentem aí se vocês quiserem que eu faça os vídeos do QQQI, da Nasdaq, e também lá do Russell 2000, que pagam dividendos, uma análise parecida, mais ou menos nesse estilo, nessa pegada. E claro, muito obrigado pela sua inscrição, seu like, um grande abraço e lembre-se que investir certo resulta capital.